E se eu te dissesse que existe um lugar onde os mortos são enterrados com pedras na boca, pregos no peito e correntes no caixão só para garantir que fiquem quietos? Onde vampiros não têm medo do sol, se vestem de branco e podem aparecer na forma de uma simples ovelha? Nesse mesmo país, tem ilhas que flutuam sozinhas pelos lagos e convidados de um casamento amaldiçoado que pagam as consequências até hoje. Pode parecer coisa de conto sombrio, mas tudo isso faz parte do cotidiano da Sérvia. E é por isso que hoje o belo mundo vai te levar até lá. Um país de pedra, sangue, silêncio e fé. E o que você vai ver aqui parece de outro planeta. Número 1. Localização e dados geográficos. A Sérvia fica bem no coração da Península Balcânica, no sudeste da Europa. Não tem saída para o mar, mas faz fronteira com 8 países, incluindo Romênia, Hungria, Croácia, Bulgária e Bósnia e Herzegovina. Essa posição central na região transformou o território num verdadeiro ponto de conexão entre diferentes paisagens, climas e formas de vida. No norte, por exemplo, a planície da Voivodina é uma das áreas agrícolas mais férteis da Europa, onde se produzem frutas como framboesas e ameixas que ganham o mundo. Aliás, pouca gente sabe, mas a Sérvia é o maior exportador de framboesas do planeta. Sozinha, responde por cerca de 30% de todo o mercado internacional. E o mais curioso é que boa parte dessa produção vem de pequenas plantações familiares, o que ajuda a garantir a qualidade da fruta e preserva uma tradição que passa de geração em geração. Já no sul do país, a paisagem muda completamente. Montanhas densas, cavernas profundas, desfiladeiros e florestas preservadas dominam o cenário. É nessa região que corre o rio Danúbio, que percorre quase 600 quilômetros em território sérvio e atinge ali sua maior profundidade. Um dos pontos mais impressionantes é o desfiladeiro de Đerdap, também conhecido como Portões de Ferro. É lá que o rio atravessa uma sequência de paredões de pedra e forma o maior cânion fluvial de toda a Europa. E não para por aí. Nos arredores dos Portões de Ferro, surgem duas das paisagens mais curiosas de toda a Sérvia. A chamada Cidade do Diabo é um campo rochoso repleto de mais de 200 torres de pedra, esculpidas pela erosão ao longo dos séculos. Já no Monte Povlen, perto da cidade de Zaječar, o que chama a atenção são enormes esferas de pedra espalhadas pelas trilhas da montanha, como se tivessem sido colocadas ali de propósito. Ambos os lugares guardam mistérios e histórias que a gente ainda vai contar mais adiante. E se você acha que já viu tudo, espere até conhecer os lagos Vlasina e Semetes. Neles, existem ilhas flutuantes de verdade. São pedaços de vegetação que se desprendem das margens e deslizam sobre as águas empurrados pelo vento. Algumas ilhas têm até árvores de grande porte, criando um efeito visual quase surreal, como se a natureza tivesse decidido brincar com as leis da física. Tudo isso faz da geografia sérvia não só um terreno fértil para a agricultura, mas também um cenário vivo para o mistério, a imaginação e o folclore. Número 2. História. Hoje a Sérvia é uma república independente, com governo democrático e forte presença da Igreja Ortodoxa. Mas a história desse pedaço de terra é muito mais antiga e cheia de reviravoltas. Há milhares de anos, às margens do rio Danúbio, já existiam assentamentos avançados, com sinais de agricultura, cerâmica, trocas comerciais e até símbolos parecidos com a escrita. Era o começo de uma ocupação que nunca mais parou. Depois vieram os celtas, que batizaram a atual capital com o nome de Singidunum. Escolheram uma colina estratégica à beira do rio, e é exatamente ali que Belgrado continua até hoje. Em seguida, os romanos tomaram conta de tudo. Só para se ter noção, nada menos que 18 imperadores romanos nasceram no território que hoje é a Sérvia.
Um deles, e talvez o mais conhecido, foi Constantino, o Grande, o imperador que legalizou o cristianismo e fundou a cidade de Constantinopla, que mais tarde se tornaria Istambul, na atual Turquia. Durante séculos, o império deixou marcas por toda parte, cidades inteiras, rotas, fortalezas. Mas como toda potência, Roma também caiu. E foi aí que novos povos começaram a chegar. Entre eles, os eslavos, vindos do leste europeu. Eles ocuparam os Balcãs, fundaram reinos e acabaram formando a base da população sérvia atual. A fase de maior prestígio veio no século XIV, com o reinado de Stefan Dušan, um governante que conseguiu expandir as fronteiras da Sérvia como ninguém. Ele se proclamou imperador dos sérvios e dos gregos, fortaleceu a cultura, organizou um código de leis e consolidou de vez o cristianismo ortodoxo como símbolo de identidade nacional. Mas o auge durou pouco. Em 1389, a Batalha de Kosovo virou o jogo. Foi a porta de entrada para o domínio do Império Otomano, que controlaria a região pelos 3 séculos seguintes. Os otomanos vinham da Anatólia, tinham sede em Istambul e expandiram um império muçulmano que se espalhou pelos 3 continentes. Durante o domínio, muita coisa foi apagada, mas os sérvios resistiram, especialmente nos monastérios que viraram guardiões da fé, da língua e das tradições. A independência só veio no século XIX, depois de levantes, guerras e negociações. Mas a paz durou pouco. O século XX trouxe 2 guerras mundiais, a criação da Iugoslávia e, mais tarde, um dos períodos mais violentos da história recente da Europa. Os conflitos étnicos dos anos 90, o cerco de Belgrado, os bombardeios da OTAN e a fragmentação do país. Hoje, depois de tantos recomeços, a Sérvia continua ali, tentando se equilibrar entre o passado turbulento e o presente que ainda está sendo construído. Número 3. População, religião e idiomas. A Sérvia tem pouco mais de 7 milhões de habitantes. A grande maioria é sérvia, mas o país também abriga húngaros, bósnios, romenos, albaneses e outros grupos que se espalham por diferentes regiões, cada um com seus sotaques, tradições e vínculos históricos. No idioma, o sérvio é a língua oficial e tem uma peculiaridade rara. Pode ser escrito tanto com o alfabeto latino quanto com o cirílico. As 2 versões convivem naturalmente no dia a dia. Placas de rua, jornais, cardápios, documentos, tudo se mistura. E quem nasceu ali já está acostumado a ler dos 2 jeitos. Na religião, o cristianismo ortodoxo é dominante, com forte presença da Igreja Ortodoxa Sérvia em rituais, calendários e costumes de família. Mas também há católicos nas áreas próximas à Croácia e à Hungria, e comunidades muçulmanas mais concentradas no sul, especialmente na região de Sandžak. E mesmo com essas grandes religiões em cena, as crenças populares continuam vivas. São rituais antigos, amuletos, simpatias e superstições que passam de geração em geração e seguem marcando o cotidiano. Número 4. Superstições e amuletos da sorte. Superstição por lá não é coisa de gente ignorante. É parte da vida. Tá nas casas, nas conversas, nos hábitos que ninguém mais questiona. Mesmo quem estudou, viajou o mundo ou vive na cidade grande, muitas vezes segue respeitando essas crenças como se fizessem parte do manual da existência. Entre os amuletos mais tradicionais estão os chamados amajlije, pequenos objetos de proteção que podem ser usados no corpo, pendurados na entrada da casa ou guardados em algum canto especial. A ferradura, por exemplo, é quase obrigatória. Fica acima da porta principal, normalmente virada para baixo, como se puxasse a sorte para dentro de casa. O trevo de 4 folhas também é levado a sério, mas tem uma condição. Só funciona se for achado por acaso. Se você encontrar e guardar, o trevo vira um tipo de escudo invisível, mantido dentro da carteira ou entre as páginas de um livro importante.
Os bebês ganham um fio vermelho no pulso assim que nascem. É para proteger do mal olhado, que segundo a crença pode causar febre, choro, irritação e até doenças que ninguém explica. E se a casa tiver um dente de lobo, melhor ainda. Ele representa força, coragem e proteção contra tudo o que é invisível. Tem também o alho. Esse dispensa explicação. Além de espantar vampiros no folclore, ele ainda é usado como escudo contra doenças, inveja e energias negativas. Mas tem mais. Se alguém varrer a casa depois que o sol se põe, corre o risco de varrer embora a fartura. Muita gente, por via das dúvidas, prefere deixar a sujeira para amanhã. Assobiar dentro de casa, então, é quase uma provocação ao azar. Dizem que chama miséria, espíritos ruins e até ratos. E tem a famosa coceira na palma da mão. Se for na esquerda, pode comemorar. Dinheiro a caminho. Mas se coçar à direita, é bom se preparar, porque significa que o dinheiro vai embora com algum gasto inesperado. Quebrar um espelho é outro pesadelo. São 7 anos de azar garantidos. A peça quebrada precisa ser jogada fora imediatamente, para não deixar a má sorte rondando o ambiente. Agora, se o café derramar, não precisa ficar bravo. Muita gente acredita que isso significa que visitas estão chegando, e como hospitalidade é coisa séria por lá, o café derramado até vira motivo de alegria. E entre todas essas crenças, tem uma que é quase uma lei silenciosa. Nunca sente no canto da mesa. Dizem que mulher solteira que senta ali nunca casa. E mesmo as casadas evitam, porque dizem que atrapalha a relação com a sogra. O resultado? Gente trocando de lugar no almoço de família só para ninguém ficar marcado pelo azar. No fim das contas, são essas pequenas regrinhas que, mesmo sem fazer muito sentido lógico, seguem firmes. E moldam o cotidiano de um povo que aprendeu a conviver com o invisível como parte natural da vida. E já que a gente está falando de sorte, proteção e coisas que fogem ao controle, tem um personagem que aparece em quase toda a história sérvia antiga. Uma figura que mistura medo, morte e mistério. Os temidos vampiros. Número 5. Vampiros. Quando a gente pensa em vampiro, já vem aquela imagem automática. Capa preta, castelo sombrio na Transilvânia, um conde pálido chamado Drácula, que só sai à noite e dorme dentro de um caixão. Mas a verdadeira origem dessa criatura não vem da Romênia, vem da Sérvia. E tudo começou com um homem chamado Petar Blagojević. Ele morava num vilarejo pequeno e isolado chamado Kisiljevo. Hoje o lugar faz parte da Sérvia, mas na época pertencia ao Império Austro-Húngaro. Petar morreu. Morte natural, enterrado como manda o costume. Até aí, tudo certo. Só que nos 8 dias seguintes, 9 pessoas também morreram. E não foi de doença. Todas elas, antes de partir, relataram a mesma coisa, que tinham sido sufocadas durante a noite, pelo próprio Petar. A viúva contou que ele apareceu na porta de casa pedindo os sapatos dele. Vizinhos juravam que viam a silhueta dele rondando o vilarejo de madrugada. O pânico se espalhou tão rápido que ninguém mais conseguia dormir. A comunidade entrou em desespero e chamou o governo. Foi então que um oficial austríaco chamado Ernst Frombald chegou ao vilarejo, acompanhado de um padre. Eles ouviram os relatos, colheram os depoimentos e decidiram abrir o túmulo. O que viram ali dentro deixou todo mundo sem fôlego. O corpo de Petar estava inteiro, como se tivesse sido enterrado horas antes. A pele ainda tinha cor, a barba tinha crescido, as unhas também. E da boca escorria sangue fresco. Para aquela gente, aquilo não era um corpo, era um vampiro. O padre autorizou o ritual. Cravaram uma estaca no peito do morto e queimaram tudo logo em seguida. E a partir daquele dia, ninguém mais morreu. Esse foi o primeiro vampiro documentado da história moderna. O caso foi publicado nos jornais de Viena e espalhado pela Europa inteira. E foi ali, numa vila esquecida da Sérvia, que o mito moderno dos mortos-vivos ganhou vida.
Mas o que pouca gente sabe é que os vampiros da Sérvia não têm quase nada a ver com os de Hollywood. Número 6. Diferença dos vampiros. Esqueça o terno preto, os castelos sombrios e os dentões afiados. Os vampiros sérvios vestem branco, circulam durante o dia e têm o estranho poder de se transformar em animais comuns, como cavalos ou ovelhas. À primeira vista, até passam despercebidos, mas nas lendas são considerados perigosos, persistentes e quase impossíveis de deter. Ao contrário do que se popularizou nos filmes, eles não se alimentam apenas de sangue. Nas versões mais antigas, o ataque era físico e direto, como se fossem criaturas guiadas por uma força bruta, sem piedade. E o motivo da fama de imortais vem de outro detalhe bizarro. Os vampiros sérvios teriam 2 corações e 2 almas. As histórias começaram a surgir por volta do século XVI, numa época em que as aldeias eram frequentemente atingidas por doenças misteriosas. Quando muitas mortes aconteciam em sequência, os moradores procuravam explicação nos túmulos. Se o corpo parecia preservado demais, com unhas crescidas ou sangue no rosto, a conclusão era imediata. Era um vampiro. Acreditava-se que alguém podia se transformar em vampiro por vários motivos. Crianças que morriam antes de receber algum tipo de bênção, pessoas que tinham rompido laços com a religião, gente que desaparecia em circunstâncias estranhas ou que morria de forma violenta. Ou seja, praticamente tudo era visto como sinal de que a alma não tinha encontrado paz, e o medo se espalhava tão rápido que em alguns vilarejos os enterros passaram a ser feitos com pedras na boca do morto, pregos no peito ou até correntes ao redor do caixão. Tudo para garantir que ninguém saísse da cova depois da despedida. Mas o folclore sérvio não se resume aos vampiros. Existe uma porção de outras histórias que seguem desafiando o tempo, a ciência e qualquer explicação lógica. Número 7. Mistérios e lendas. Lembra que lá no começo do vídeo a gente falou de 2 lugares que desafiam qualquer explicação lógica? Pois bem, agora é hora de a gente falar deles. Vamos começar com a tal Cidade do Diabo. O nome já dá um certo arrepio, mas o que impressiona mesmo é o visual. Imagina mais de 200 colunas de pedra, finas, altas, com blocos empilhados bem na ponta, como se alguém tivesse montado tudo com a mão, só que ninguém montou nada. Aquilo ali é formação natural, esculpida ao longo de milhares de anos pelo vento, pela chuva e pelo tempo. Mas vai tentar convencer os moradores disso. A lenda mais famosa diz que ali existia um vilarejo, onde um casal de irmãos, sem saber do parentesco, estava prestes a se casar. Na véspera do casamento, forças sobrenaturais teriam transformado todos os convidados em pedra, para impedir que o pecado acontecesse. Desde então, as colunas seriam as almas petrificadas daquela noite proibida. E quem passa por lá jura que sente uma presença diferente no ar, como se estivesse pisando num lugar mal assombrado. Agora vamos subir mais um pouco e chegar até o Monte Povlen, perto de Zaječar. No meio da trilha, surgem umas pedras redondas enormes, com mais de 1 metro de diâmetro. Parecem bolas de boliche largadas no mato, redondas demais para serem naturais, perfeitas demais para terem surgido por acaso. Tem gente que acredita que são ovos de dragão. Outros dizem que guardam energia cósmica ou que foram colocadas ali por civilizações perdidas. A ciência tem sua explicação. Segundo geólogos, as chamadas esferas de Povlen se formaram há cerca de 150 milhões de anos, quando a região ainda era coberta por um mar. Seriam resultado de atividade vulcânica e perturbações tectônicas parecidas com as que ocorrem hoje no Japão. Só que, como era de se esperar, isso nunca foi suficiente para silenciar as lendas. Porque em lugares assim, a lógica sempre acaba ficando em segundo plano. E a Sérvia parece se orgulhar disso. E assim, a gente encerra nossa viagem por um país de tradições, história épica
e um povo que sabe como ninguém manter viva sua identidade cultural. E você, o que achou dessas curiosidades sobre a Sérvia? Qual te surpreendeu mais? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo.